Você consegue imaginar entrar em uma floresta, dar apenas um passo, e esse simples movimento ser o suficiente para condenar sua vida? Essa é a premissa de Não Se Mexa, um dos filmes de terror animal mais promissores de 2026. Ele é baseado em um famoso best-seller, que conta a história de uma aranha gigante escondida em uma floresta inóspita, e na chegada de visitantes ao misterioso local, o banquete da aranha gigante finalmente está posto. E apesar de parecer mais um longa sobre uma aranha gigante, existe um detalhe que o diferencia praticamente de todos os outros filmes do gênero, que é a forma que a aranha captura suas presas, totalmente ligado à vibração, assim como em Vermes Malditos. E hoje vamos analisar o trailer, descobrir o que o livro revela sobre essa criatura e entender como ela caça e por que esse pode ser um dos melhores filmes de monstros do ano. Eu sou o Johnny e esse é o Mysterium TV. Nas sombras do impossível, onde monstros despertam, o desconhecido te chama agora. Mysterium TV, onde o impossível ganha forma. Mysterium TV, onde os monstros fazem história. O trailer começa de maneira relativamente tranquila. Um grupo participa de um retiro nas montanhas Ozark, uma região dos Estados Unidos conhecida por suas florestas densas, cavernas profundas e áreas praticamente intocadas pelo ser humano. E é justamente esse isolamento que permite a história funcionar. Pouco a pouco as pessoas começam a desaparecer. Inclusive, os viajantes começam a acusar uns aos outros. E não existem ataques explícitos logo no início, existe apenas silêncio. Só então que as enormes teias começam a aparecer, casulos, árvores completamente envolvidas por fios, e então entendemos que aquele lugar pertence a alguma coisa, ou melhor, a alguém. Quando finalmente vemos a criatura, mesmo que apenas em rápidos flashes, fica claro que ela não é uma aranha comum ampliada digitalmente. Ela parece um verdadeiro terror pré-histórico. Pernas enormes, quelíceras gigantes e um abdômen pesado. Tudo isso com um corpo coberto por pelos sensoriais. Mas o que realmente assusta não é seu tamanho, é a maneira como ela caça. Ao contrário da maioria dos predadores do cinema, essa aranha praticamente não depende da visão. Ela detecta vibrações, e isso curiosamente possui base na biologia real do animal. Aranhas possuem milhares de pequenos pelos sensoriais espalhados pelo corpo e pelas patas. Esses pelos conseguem perceber alterações minúsculas no ambiente, e algumas espécies identificam até mudanças no deslocamento do ar. Outras conseguem sentir vibrações transmitidas pela teia ou pelo solo. E o filme pega esse conceito real e o leva ao extremo. Imagine uma aranha com vários metros de envergadura. Agora imagine a sensibilidade proporcional ao seu tamanho. Cada passo, cada galho quebrado, cada respiração ofegante, tudo poderia denunciar exatamente onde você está. E é por isso que o título do filme faz sentido. Não se mexa, porque qualquer movimento pode ser o último. E existe outro detalhe perturbador. Ao contrário de muitos monstros cinematográficos que simplesmente atacam e vão embora, aranhas não fazem isso. Elas armazenam alimento. Primeiro imobilizam, depois envolvem completamente a vítima em seda, criando verdadeiros casoulos. No trailer já vemos pessoas presas em enormes massas de teia. Isso sugere que a criatura não mata imediatamente. Ela guarda suas presas para consumir depois. Se o filme seguir o livro, podemos esperar cenas extremamente desconfortáveis, envolvendo vítimas completamente incapazes de escapar. E falando no livro, uma das maiores curiosidades é justamente a origem da criatura, ou melhor, a falta de uma explicação.
Muita gente esperava descobrir que ela era fruto de um experimento militar ou uma mutação genética, ou então uma criatura alienígena, mas não. O romance nunca entrega uma grande revelação. A aranha simplesmente é tratada como uma espécie ancestral que conseguiu sobreviver escondida naquele ecossistema isolado. Esse mistério acaba funcionando a favor da história, porque quanto menos sabemos sobre ela, mais assustadora ela se torna. Outro detalhe interessante é que o livro também sugere que talvez ela não seja a única aranha disponível ali. Durante a história aparecem ovos, enormes quantidades de teias e sinais de que aquela região inteira funciona como habitat da espécie. Embora a principal ameaça seja uma única aranha, existem indícios de que outras possam surgir no futuro. Isso transforma o perigo em algo muito maior do que derrotar apenas um monstro. Pode significar enfrentar toda uma espécie escondida nas profundezas das montanhas. E galera, existe mais um motivo para vocês ficarem otimistas. O filme foi adaptado pelos próprios autores do livro. James M. e Darren W. participaram diretamente do roteiro. Isso normalmente aumenta bastante a fidelidade da adaptação. O trailer inclusive segue praticamente a mesma premissa do romance, sem mudanças radicais na criatura, sem alterar sua forma de caça, sem inventar uma origem completamente diferente. Visualmente, o longa também parece acima da média. Mesmo sendo uma produção independente, tem ótimos atores participando do filme e a fotografia impressiona, e as locações naturais ajudam a criar escala. E a aranha aparece apenas nos momentos certos, e pelos poucos vislumbres que tivemos dela, ela parece ser muito bem feita. Grandes filmes de monstros normalmente escondem suas criaturas durante boa parte da narrativa. Foi assim em Tubarão, Alien e até no primeiro Jurassic Park. Quanto menos você vê, mais sua imaginação trabalha, e quando o monstro finalmente aparece, o impacto costuma ser muito maior. Mas talvez o aspecto mais assustador seja imaginar essa criatura existindo de verdade. Na vida real, uma aranha desse tamanho enfrentaria enormes limitações biológicas. Ela dificilmente poderia existir exatamente como vimos no filme. Mesmo assim, os roteiristas tomam uma decisão inteligente. Em vez de inventar superpoderes absurdos, eles ampliam habilidades que as aranhas realmente possuem: sensibilidade às vibrações, construção de teias gigantes, emboscadas, casulos e ataques extremamente rápidos. E justamente por parecer possível, acaba sendo muito mais assustador. No fim das contas, Não Se Mexa parece entender exatamente o que torna um filme de criatura inesquecível. Não é apenas o tamanho do monstro, é a sensação de impotência, porque fugir faz barulho, correr faz barulho, respirar forte faz barulho. E quando o próprio ato de se mexer pode entregar sua posição, você percebe que talvez a única chance de sobreviver seja permanecer completamente imóvel enquanto uma aranha colossal passa a poucos centímetros de você. E se esse filme conseguir transformar essa ideia em tensão durante toda a história, temos grandes chances de estar diante de um dos melhores filmes de monstros de 2026. Se gostou do vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. E comenta aí se você está ansioso para assistir Não Se Mexa. Um forte abraço e até o próximo vídeo. No Mistério TV a criatura ganha voz. Dinossauro híbrido lutando entre nós. T-Rex mutante pronto pro embate armado. Do espaço profundo ao horror do cinema. Predador na selva, Xeno na escuridão. Kaiju desperta causando destruição. Se é mistério, criatura ou conspiração, aperta o play e mergulha na escuridão.